caminhava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Eu comentei no vídeo anterior sobre nós estarmos pincelando acerca dos salmos, ok? Então eu vou fazer este vídeo com as pinceladas mesmo para que a gente não fique tão cru lendo o livro de Salmos. Eu retirei parte disto que eu estou falando de uma página que se chama Estilo Adoração, tá bom? Então, depois eu vou deixar o link aqui embaixo. Lá tem muitos estudos e, lógico, irmãos, o que a palavra nos diz? Observai todas as coisas, retenha o que é bom, tá bom? Então, o discernimento vem da parte do Senhor. Bom, o livro de Salmo, ele está dentro de um contexto histórico, tá? Ele foi escrito durante aproximadamente 1000 anos. Isso significa que são 150 cânticos escritos por diferentes autores que viveram em diferentes épocas. O resultado disso é que há uma enorme dificuldade em determinar o contexto histórico dos salmos, ou seja, quando um salmo em particular teve origem, ok? Na verdade, para a grande maioria dos salmos, é realmente impossível realizar isso. As melhores indicações que temos nesse sentido são provenientes dos títulos. Aquele título, sabe? Quando a gente lê primeiramente os salmos, tá? Um exemplo disso é o Salmo 3, por exemplo, que Davi escreveu esse salmo quando fugia de Absalão. Está escrito lá, né, quando a gente leu. Outro exemplo é o Salmo 51. Ele também é escrito pelo rei Davi e, neste caso, é quando ele foi repreendido por Deus através do profeta Natã após ter pecado com Batseba. Contudo, nem todos os salmos possuem títulos históricos. Além disso, mesmo nos salmos que possuem um título histórico, seu autor jamais é específico no corpo do cântico quanto ao que motivou a sua composição. E isso provavelmente acontece porque os salmos eram usados em cultos formais em Israel. Então, era importante que os salmos apenas expressassem o sentimento geral que poderia ser compartilhado com toda a congregação de Israel. E isso continua sendo verdade para nós, para a igreja cristã, né? Não precisamos saber o que deu origem a um determinado salmo para usá-lo e para aplicá-lo de forma prática nas nossas vidas, não é verdade? Bom, agora vamos falar sobre a mensagem do livro de Salmos. A mensagem do livro de Salmos é muito abrangente. Existe um autor que diz que o livro de Salmos é como uma pequena Bíblia e o sumário do Antigo Testamento. E isso faz bastante sentido, porque o livro de Salmos foi escrito ao longo de todo o período de composição do Antigo Testamento. O livro mostra quadros que vão desde a reflexão acerca dos atos de Deus na criação e o seu governo da história, até eventos específicos da vida da nação de Israel. Por causa das suas características, ou seja, uma coletânea de cânticos, o livro de Salmos não apresenta um desenvolvimento teológico de modo sistemático, mas faz uma aplicação teológica extremamente prática para a vida diária do crente. A importância de nós lermos, né? Nesse sentido, numa visão geral, os salmos falam sobre como Deus deve ser adorado e louvado sobre tudo e todos, sobre como Deus cuida providencialmente dos justos, dando-lhes proteção e livramento e se atentando às suas necessidades, e sobre como Deus abençoa aquele que é fiel e obediente à sua vontade, mas julga o desobediente. O livro de Salmo também expressa como a verdadeira adoração a Deus deve caracterizar as experiências de vida do seu povo fiel. A pecaminosidade humana é registrada no livro de Salmos, seja no comportamento dos ímpios, seja nos erros dos justos. O livro também destaca a soberania de Deus sobre todas as coisas, mas não isenta o homem de sua responsabilidade moral.
Além disso, vários salmos trazem uma visão escatológica ao enfatizar a consumação da história no dia do Senhor, ok? E vamos falar agora como Cristo está no livro de Salmos. Sem dúvida, parte mais importante da mensagem do livro de Salmos aponta para Cristo. Assim como o restante do Antigo Testamento e a obra e o reino do Messias são revelados ao longo de todo o Saltério. A prova disso é que o livro de Salmos é o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Nesse sentido, à luz do Novo Testamento, os Salmos falam sobre a primeira vinda de Cristo, enfatizando o seu sofrimento ao receber sobre si o juízo de Deus, bem como a segunda vinda de Cristo, enfatizando sua glorificação, o derramamento da ira de Deus sobre os ímpios e a bem-aventurança dos crentes no reino do eterno Senhor. Bom, e para finalizar, eu queria deixar algumas curiosidades sobre o livro de Salmos. O livro de Salmos possui algumas curiosidades. Por exemplo, o livro de Salmos é o livro bíblico que possui mais autores, muitos nem conhecidos, né? Nunca soubemos quem foi. O livro de Salmos é o maior livro da Bíblia. O livro de Salmos é o livro bíblico que demorou mais tempo para ser completado. Considerando cada livro, cada salmo, um capítulo, o Salmo 117 é o capítulo que está aproximadamente no meio da Bíblia. No livro de Salmo também está o menor capítulo bíblico, o 117, e respectivamente o maior, que é o 119. Tá bom? Bom, eu quis só fazer essa explanação porque eu mesma, naquela parte do selar, daquela palavra, fiquei sem entender muito bem, né? E muitas vezes eu lia e simplesmente passava direto por aquela palavra. Porque eu sei que o cântico, o salmo é um cântico, né? Mas é bom a gente já introduzir algumas informações para a gente já deslanchar na leitura. Tá bom? Deus abençoe sua vida, fique na paz, excelente leitura para você e vamos seguir firmes. Amém? Fiquem na paz.